A história que você acompanhou é uma entre as milhões que retratam a rotina de trabalhadores que dependem do transporte público. Um deles, o metrô. Que assim como em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, cumpre uma importante missão social: a de levar e trazer pessoas aos seus destinos. Os metrôs das maiores cidades do mundo são controlados e operados por empresas públicas, que oferecem um serviço de vital importância no deslocamento das populações dessas cidades. Em todos os sistemas, qualidade e tarifas acessíveis são características comuns. Retrato de alguns dos muitos dilemas enfrentados pelos usuários que utilizam o transporte público como única alternativa de locomoção e que merecem um serviço de qualidade. Um direito assegurado pela Constituição Federal, o de ir e vir, se valendo de um transporte público acessível, confortável e eficiente. Para exercer a cidadania, ela tem que acessar todos os bens da cidade, né? Tem que acessar saúde, o trabalho. E se ela não tiver condições de acessar, ela não é cidadã. Essa é uma oportunidade para a gente de colocar o transporte acessível, né, justo, como um direito do cidadão. Em Belo Horizonte, usuários do transporte público também lidam com uma insatisfação coletiva. Mas quando falamos de um transporte público de qualidade e que atenda às necessidades da população, existe uma alternativa. Em operação desde a década de 80, o metrô de BH ocupa apenas a posição de número 95 entre os maiores metrôs do mundo, com a determinação de percorrer embarcando e desembarcando pessoas em cada uma das 19 estações espalhadas pela cidade, do Eldorado passando por Carlos Prates, chegando à Estação Central, e dali Santa Teresa, Santa Inês, São Gabriel, com destino a Vilarinho. De 5h15 da manhã, quando os portões se abrem, até às 11 da noite. Milhares e milhares de usuários que trafegam pelos corredores e plataformas do metrô e utilizam o serviço por ele oferecido. Gente anônima que entre uma e outra estação faz questão de se revelar para falar sobre a importância desse meio de transporte público. Se não fosse o metrô, hoje em dia eu teria que pegar 4 ônibus. É fácil pegar ele, é barato e a qualquer lugar, tipo, dá pra andar em vários bairros. É uma via rápida de chegar até os destinos. Para mim, equipamento de movimentação de massa, né, de grandes populações, aqui hoje ainda é o melhor, o metrô. Se a constatação pública é a de reconhecimento pelo trabalho realizado pelo metrô, seguir adiante e melhorar ainda mais os serviços, percorrendo outras distâncias,
Construindo novas estações e atendendo ainda mais usuários é o sonho daqueles que não medem esforços na busca por um transporte público de qualidade. Belo Horizonte deveria ser tomada de metrôs. Na realidade, o metrô ele vai fazer uma função que é diminuir o número de carros e o número de ônibus no centro da cidade. E com isso, melhor qualidade de vida, com isso, melhor acessibilidade para o trabalhador. Vai ter mais tempo para sua família, mais tempo para o lazer, porque ele não vai disponer a gastar tanto tempo em ter que pegar um ônibus, 2 ônibus, depois pegar o metrô. O correto é o metrô mais próximo da população. Por isso que a gente defende que o metrô tem que haver metrô, e tem que haver metrô com uma tarifa social. Mas do sonho à realidade, um longo caminho, literalmente, a ser trilhado. Na região, o muro, a linha, as obras inacabadas são elementos que confrontam direito e cidadania com o abandono. Essa história do metrô tem mais de 30 anos que eu ouço falar dela, né? Eu não morava aqui nesse local, mas eu morava no Vista Alegre. Desde quando eu conheci, desde 30 anos atrás, eu já vi falar sobre a ampliação do metrô ramal Calafate Barreiro. Quando eu vim para aqui, tinha projeto, eles falavam que tinha projeto do metrô passar aqui. Um dia o projeto ia passar, um dia o metrô ia passar. Aí eu fiquei na expectativa, esperando o metrô passar. E na expectativa eu tô até hoje. Eu já casei, já fiquei viúva, já tive filho já morreu, já nasceu neto, já cresceu e nada de metrô. A linha sempre houve, né? Só que o trecho não era murado. E aí, com a liberação de recursos do metrô, numa época aí, eles fizeram alguma intervenção, fizeram muro, pontes, né, viadutos e só que parou com o fechamento com o muro do trecho da linha, né? O pessoal passou a jogar entulho, lixo, né? E outras mazelas que existem na comunidade. Eu estou há 26 anos nessa BTU e me entristece muito saber que o metrô, que quando eu comecei, iria do Betim Industrial até São Gabriel, e isso não aconteceu. Houve tanto desvio, tanta coisa, quer dizer, o dinheiro não chegou. Não houve investimento. A última estação que foi feita aqui foi em 2001. O último trem que chegou, antes desses 9, foi em 98. Para e pensa, de 98 até agora, quanto tempo não se passou? A nossa última estação foi Velarinho. E talvez, se a gente tivesse feito ela talvez com 1 quilômetro, 2 quilômetros mais para frente, a gente entenderia melhor os moradores de Venda Nova, Justinópolis, Ribeirão das Neves. Na reflexão sobram perguntas, antigos questionamentos. Por que o metrô, reconhecido mundialmente pela eficiência, não consegue avançar e percorrer novas distâncias? Quais são ou onde estão os entraves para o avanço do metrô na capital e região metropolitana? Quais os verdadeiros motivos de se repassar para empresas privadas, via parceria público-privada, a operação desse sistema, após o governo investir bilhões de reais dos cofres públicos na ampliação da malha metroviária? Como bem público, a gente entende aquele produto ou serviço que, ao ser consumido, toda a sociedade ganha, né? E isso não é característica da iniciativa privada, isso é uma característica da iniciativa pública, né? A gente precisa assegurar esses investimentos perenes para o metrô para que ele possa exercer seu papel, né? De ser o estruturador da cidade e assegurar uma cidade com qualidade de vida e desenvolvimento econômico. No Brasil, todos os centros urbanos têm uma forte presença do transporte rodoviário, quase sempre nas mãos de empresas privadas. Um serviço, ora controlado por gente que exerce todo tipo de pressão sobre prefeituras e os governos estadual e federal, impondo à população tarifas extorsivas que visam a garantia do lucro. Na proposta do governo, parte da ideia é a de investir e financiar com dinheiro público as obras de ampliação do metrô, que seria imediatamente repassado para a iniciativa privada. Na prática, a empresa que adquirisse a concessão de operar esse serviço público receberia uma estrutura pronta, de alto custo, e ainda teria a garantia de que, caso o metrô não atinja o número total de passageiros previsto no contrato, ainda assim, a concessionária receberia do governo o valor complementar dessa diferença, garantindo com isso o lucro dessa concessionária. É nociva tanto ao serviço prestado quanto ao trabalhador e àqueles que usam.
Não há uma igualdade de força quando você utiliza a PPP. Hoje a gente está passando pelo metrô, nós somos totalmente contra a parceria pública-privada. O sindicato defende um metrô público, estatal e de qualidade. E que ele seja do governo federal, porque isso é uma função do governo federal. É um direito, eu torno a falar, o tempo todo eu estou falando, mas é porque o transporte ele é um direito e como tal ele tem que ser muito bem tratado. Nessa matemática de interesses alicerçada pelo lucro, certo é que nas mãos da iniciativa privada, de imediato o cidadão, mais uma vez, sofrerá com o aumento das tarifas, prática comum em cidades onde o metrô passou para a iniciativa privada. Dinheiro público que será repassado aos empresários faltará para ampliação de novas linhas do metrô. A exclusão da população é notória. Para você ter uma ideia, a linha 4 de São Paulo, como é que é um dos acordos que é feito lá? No contrato, ela tem que transportar 800 mil pessoas para ganhar. Se ela não conseguir transportar as 800 mil e transportar só 600, quem paga essas 200 mil é o governo do estado. Isso é correto? Estão sempre pagando uma conta que não deveria ser nossa. É por isso que entidades sindicais e populares e o povo mineiro reivindicam a imediata ampliação do metrô, administrado e operado por empresas públicas que têm a obrigação de servir aos interesses da população, de gente como Dona Orlinda, que todos os dias depende do serviço, que o Sindimetro se solidariza com o usuário e a ele se une na busca de um metrô que seja público, estatal e de qualidade. O metrô que eu sonho é um metrô que possa atender principalmente as camadas mais baixas da população. É o trabalhador que mora longe, que muitas vezes tem que acordar cedo para pegar um ônibus, 2 ônibus, sim pegar o metrô. Eu quero que o metrô vá até, se possível, a porta do trabalhador. E que com isso ele possa diminuir esse tempo que ele perde no trânsito, que ele perde no ir e vir. O transporte sobre trilhos é o melhor transporte para a cidade, porque ele garante, assegura uma grande capacidade de transporte, né, com menor impacto ambiental. Então ele é o transporte dos sonhos de toda a cidade que pretende ser grande, né? E é difícil você pegar uma cidade grande, com mais de 5 milhões de habitantes, que não tenha um metrô. O metrô ela é a espinha dorsal do transporte das principais cidades do mundo. O metrô que eu desejo não é o metrô que o governo do estado, que o governo federal fala. O metrô que eu quero é um metrô humano, mais humano. Lembrando que nós estamos transportando vidas. Hoje o metrô chega a 19 estações, mas este não pode ser, em definitivo, o fim da linha. Afinal de contas, amanhã um novo dia vai surgir e com ele lá estará um metrô, pronto para servir e garantir de maneira eficiente e segura o direito de todo cidadão, o de ir e vir.